Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma das nossas lives, né, do projeto Educação, Ciência e Saúde, mostrando para todo mundo que ciência não é questão de opinião. E hoje a gente está com um convidado que, para mim, é muito querido, né, uma pessoa muito especial, muito respeitada aqui em Campos, uma pessoa que é titular de microbiologia, né, da Faculdade de Medicina de Campos, uma pessoa responsável pela formação de vários médicos, é especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Imunologia e alguém que, de certa forma, né, contribuiu para a existência deste projeto, porque esse projeto deriva de um outro que apareceu também com uma colaboração da Faculdade de Medicina de Campos. Então, esse médico que eu estou falando, que é muito querido aqui para mim, é alguém que eu admiro muito, que eu cito muito, muitas vezes até nas minhas palestras, né, eu cito ele como referência, porque ele é uma referência na nossa cidade, é uma pessoa que está sempre preocupada com o próximo, preocupado com o atendimento àquelas pessoas que realmente precisam. Tem um trabalho muito bacana na Faculdade de Medicina lá de Custodópolis, né? Do ambulatório lá de Custodópolis. Então, é com muito carinho, é com muita honra que a gente recebe hoje aqui o doutor Nélio Artiles, meu grande amigo, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui, Nélio. Estamos aqui hoje também com a Vanessa, né, do nosso projeto, que é doutora, né, em Ciências Ambientais, fazendo seu pós-doutorado, que também está nos auxiliando. Nélio, muito bem-vindo. Obrigado, prazer enorme, né? Para mim é uma honra, né, ser convidado, professor João. Aprendemos tanto juntos, né, professor? É isso aí. Com os desafios todos, eu acho que, né, foi um momento muito importante, quando eu era, na época, diretor da faculdade, né, de medicina de campo, e, ao mesmo tempo, né, também militando aí na infectologia. Eu não gosto de falar de tempo, não, né, porque tempo é perigoso, né, de falar de tempo. Na verdade, eu falei assim, cadê os cabelos brancos? Eu não tenho, né, eu não tenho nenhum, né, então... Os meus poucos estão se suicidando aqui em cima, cara. Eu espero poder, né, ser uma noite agradável, que a gente possa, né, assim, né, tirar as dúvidas das pessoas, né? Espero que haja colaborações aí, enfim. Estou à disposição. Parece que hoje em dia a gente está sendo até colocado em campos opostos, né? Como se médicos e pesquisadores não devessem ou não pudessem trabalhar juntos, né? E, na verdade, acho que cada um tem seu papel. Aqui estou aqui com a prova, meu amigo Nélio Artiles, né? Outro dia, rapaz, você acredita que eu sempre brigo, né, aqui no meu condomínio, inclusive, no grupo de WhatsApp, falando dessa coisa de cloroquina, de Covid, e você sabe que eu não sou médico, né? Eu sou meramente doutor, mas não sou médico. E você acredita que me chamaram de pseudo-doutor? Como não faço questão de ser médico, não, eu respeito muitos médicos, mas cada um no seu quadrado. Mas nessa época que nós estamos vivendo, é época de seleção brasileira, você sabe que está cheio de técnico, né? E agora é médico e infectologista, inclusive. Meu Deus, infectologista principalmente, nego sabe tudo de infectologia. Nélio, então, né, começando a falar dessas coisas, como a gente fala, né, o título, digamos, desse nosso projeto de extensão é Derrubando Mitos, né? E hoje acho que você está aqui justamente para derrubar alguns, espero, né, muitos para os seus alunos médicos que estão aí, e gostaria de te convidar para começar a falar um pouquinho desses mitos da Covid-19, da cloroquina, né? Fica então à vontade, né? Depois a gente conversa mais um pouco. Ok. Eu vou fazer uma apresentação, então, uma apresentação em torno de 30 minutos, mais ou menos, e aí depois a gente fica aberto para o debate, para a gente conversar. Lembrando também para as pessoas, né, que quiserem, podem colocar aqui no chat as perguntas que a gente vai fazer para o Nélio, tá? E no final a gente vai abrir também para as perguntas do público em geral. Nélio, fica à vontade. Tá. Vou ligar meu cronômetro aqui, quando eu começo a falar... Não, fica tranquilo.
tudo bem. Pode... Vocês estão enxergando? Só um segundinho, que eu vou colocar você aqui como prioridade na tela. E a apresentação. Boa noite a todos e todas. Vou me remover. Só um segundo. Isso. Quando puder começar, pode falar. Prontinho. Pode ir? Sim, pode ir. Iniciar. Beleza. Então, vamos lá, né? Eu apenas já começando dizendo que eu não tenho conflito de interesse, né, nenhum em relação... O meu único interesse é poder colaborar com todo mundo, né, e poder ajudar, esclarecer algumas dúvidas, né? Como o professor João falou, né, sou especialista pela SBI, que me honra muito, Sociedade Brasileira de Infectologia, mestre pela UFRJ, chefe aqui do Serviço de Doenças Sexuais do Hospital Ferreira Machado, que a gente implantou, graças a Deus, um filho que eu tenho, né? Quer dizer, a gente atende praticamente toda a região norte e noroeste, e também, né, titulado a microbiologia das doenças infecciosas aqui da faculdade e de pilar da Uniredentor também. Na verdade, vivemos hoje uma época realmente bem estranha, né? Em cima desse momento especial que é essa pandemia, que, sem dúvida nenhuma, veio além daquilo que certamente as previsões que estávamos acompanhando no passado, todas as previsões davam errado, desde o início da Covid. Impressionante. Tudo que se falava que ia acontecer, está acontecendo diferente, né? E a gente está aprendendo muito com essa nova doença que está realmente mexendo com muitos fatores, não é só a questão biológica, né? A gente mexe com a questão social, com a questão política, com a questão ambiental, enfim, tudo isso envolvido. E a gente está vivendo um filme, né? Todo mundo já viu um filme aí em todos os canais que existem possíveis de epidemias, e a gente está sendo os atores principais nesse momento, né? Um inimigo invisível que está atacando a todos nós, e a gente tem que se virar e fazer realmente caminhos, né, muito diversos. São várias epidemias que afligiram nossa humanidade, né, dizimando populações, né, quer dizer, com mortalidades realmente muito elevadas, e sem tecnologia nenhuma na época, e a partir do século XX em diante, nós passamos a ter algumas pandemias, mas, sem dúvida nenhuma, essa veio para nos mostrar que que nós somos frágeis, né? O ser humano é frágil. Aqui a gripe espanhola, né, mais um pouquinho de 100 anos atrás, em que já mostrava, né, os hospitais de campanha, e algumas coisas interessantes, né? Quer dizer, os conselhos da época: evitar aglomeração, não fazer visita, cuidado com a higiene, tomar preventivamente um antimalário. Olha cá, o quinino aqui, parecido com a cloroquina, né? Da mesma classe. E isso lá atrás, nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Em caso de doença, repouso, etc., evitar, né, resfriamento aqui, né, necessidade de lavar as mãos e cuidado com as pessoas idosas. Então, olha só, não parece que está muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? É um vírus, como todos eles, né, composto, né, de RNA, ou DNA, mas no caso é o RNA, e é envolvido por um envelope, né? Esse envelope é formado de fosfolipídios, muitas vezes pegado emprestado de algumas outras células, e com algumas glicoproteínas, né, projetadas, né? E essas proteínas têm uma importância muito grande, não só na adesão da célula, mas também como imunógeno. E, aliás, a vacina está vindo a partir dessas proteínas, particularmente a proteína S, né? E isso tem uma importância grande em todo o processo fisiopatológico da doença e do reconhecimento. O vírus é um ser muito curioso, né? Porque enquanto a gente fala de micro-organismos unicelulares, né, como bactérias, ou então protozoários, ou então outros
seres como o próprio fungo, que é um pouquinho mais evoluído, né, que é multicelular muitas vezes, mas o vírus é curioso, né? O vírus ele tem uma inteligência biológica impressionante, ele é capaz de estratégias impressionantes, como aí, lembra o HIV, por exemplo, quer dizer, toda a estratégia do vírus de permitir uma transmissibilidade, fazer com que nós, seres humanos, sejamos escravos dele para transmitir, porque ele não tem asa e nem tem vontade própria, né? Então, ele utiliza, vamos dizer assim, a falta de percepção de nós, seres humanos, para facilitar essa transmissão. Ele vem com um salto evolutivo, né, já há algum tempo, né? O coronavírus nós conhecemos como esse vírus responsável, o coronavírus, já era conhecido desde o início da década de 60, eram 4 coronavírus que anualmente nos acomete com viroses respiratórias, mas ele veio, com certeza, sempre presente em animais, né? E a gente sabe que a origem e a passagem por animais tem uma importância muito grande nesse processo do salto evolutivo até chegar ao ser humano. São outros animais também, não vou, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? A professora Vanessa também, com certeza, tem algum conhecimento que pode nos ajudar. E aí chega, né, numa situação, né, de dezembro do ano passado para cá, numa relação direta com pessoas que estiveram aí nesse mercado de Wuhan, mas certamente isso é o que a gente sabe, né? Existem outras situações que a gente desconhece, mas já se reconhece que esse vírus estava presente já alguns meses antes, né? E isso é possível que esse tipo de relação já havia, não é uma coisa que começou em dezembro, mas a mutação viral ela vem ocorrendo de uma forma muito importante, não só com corona, né, mas com vários vírus. E os vírus RNA têm essa característica também dessas mutações com mais frequência. Então, os coronavírus 4 anteriores causadores do resfriado comum, e, né, a partir, né, de 2002, 2003, houve esse salto evolutivo, apareceu, então, um primeiro coronavírus um pouco mais agressivo do que simplesmente causadores de resfriado. Então, com uma mortalidade estranha, uma taxa de letalidade de 10%, né, mas que se conteve ali na China. Então, aconteceu lá na China e ficou lá. 10 anos depois, 2012, MERS-CoV, Oriente Médio, quer dizer, já com uma mortalidade perigosa, uma taxa de letalidade em torno de 30%. Isso foi extremamente complexo e preocupante, né? E aí, final do ano passado, a gente tem o SARS-CoV-2 com né, um quantitativo enorme, então chegamos aí até a data de ontem, hoje, com 23 milhões de pessoas infectadas, 814 mil mortes, né? Isso é bem impactante, né? E no Brasil, aí, 3 milhões e 115 mil óbitos. Obviamente que isso é subnotificação, né? Sabemos que é muito mais do que isso. Infelizmente, a Universidade de Pelotas vinha fazendo um trabalho belíssimo aqui no Brasil, tentando quantificar as pessoas infectadas. Ela projetava em torno de 6 vezes mais, e eu, né, de uma forma otimista, eu acredito que seja um pouco mais do que isso, né? Então, se a gente tem 3 milhões de casos no Brasil, facilmente a gente pode multiplicar isso por 10, facilmente, se não mais, né? Então, está aqui, né, todo esse processo que leva o coronavírus, no caso, né, chegar até o ser humano, e, claro, com a globalização, né, e aí a gente lembra do Carnaval, né, que é a festa máxima aí do nosso povo, do nosso país, que certamente foi uma boa, né, um bom gatilho, né, para essa pandemia aqui no Brasil. Estamos sempre envolvidos aí com uma grande quantidade de germes com possibilidade de causar pandemias, né? Então a gente está sempre com essa ameaça. Não podemos nunca esquecer da influenza, né? Ano passado aqui nós tivemos, né, na verdade, a síndrome respiratória aguda grave do influenza, pelo H1N1, mas também pelo H3N2, o azulzinho aqui, o influenza A também não subtipado, enfim, e o B. Aí, se você pega, por exemplo, todo esse ano e acumula aqui em alguns meses, isso aqui seria muito maior, né? A gente, não igual, obviamente, mas a influenza matava e sempre matou muito, e não dava Ibope, né? Não dava Ibope, e quantas pessoas morriam de influenza
com um atestado de óbito vindo pneumonia, vindo AVE, vindo outras doenças sem ser influenza. Estou chamando a atenção que a influenza sempre esteve presente e ninguém nunca deu tanta importância assim, como, claro, que é necessário dar importância à Covid. Que envolve vários aspectos, como eu falei, recursos humanos, cada vez ficou mais evidente a importância da questão do médico, do enfermeiro, do epidemiologista, dos equipamentos respiradores, né? Quer dizer, tudo aquilo que estava sofrível em nosso país, com pouca qualificação, com pouca valorização, ficou exposto, né? A importância do EPI, da proteção e da epidemiologia, e aí eu posso colocar aqui da ciência, né? A ciência passou a ter uma importância muito grande, foi visto a importância que é hoje, quando a gente fala que o Brasil vai produzir vacina, a ciência brasileira precisa ser, pelo menos, ser um legado dessa pandemia, mostrar a importância, como que nós estamos contribuindo, quando é possível, né? Quando nos permite de fazer alguma coisa, né, em termos até de contribuição mundial. Como outras patologias infecciosas, é isso que está acontecendo. O que nós estamos vendo é isso aqui. O que nós estamos observando é a ponta do iceberg. Ela é muito maior. Temos muito mais infecção do que nós propriamente possamos imaginar. E é claro que isso interfere em tudo. No meio dessa onda que nós estamos vivendo, seja a primeira onda, né, com as ideias das segundas ondas, é uma onda do tipo tsunami, né? É uma onda longa, grande, larga, né? E que, né, tem demorado muito. E as pessoas, mas meu Deus, nos outros países sobe e desce, aqui no Brasil não desce, né? Temos um país que alberga outros países, né? A gente sabe disso. Nossas regiões, nossos estados, eles têm um tamanho de país, né? Então, é natural que isso esteja acontecendo. E esse vírus, ele, na verdade, como eu disse, ele tem uma característica de se ligar, como está acontecendo aqui, né, nessa animação, do vírus infectando na célula. Então, ele se adere à célula, em algumas células que têm um receptor próprio para ela, né, o vírus entra na célula, começa a se replicar, começa a se multiplicar, e a partir daí, né, ele usa a célula como indústria, como todos os vírus, certo? Então, a partir dessa adesão, ele começa, então, a se multiplicar. Então, como todos os vírus, é isso que acontece, né? O vírus sozinho, ele é inerte, o vírus sozinho não faz nada, ele é incapaz de fazer qualquer tipo de atividade. Às vezes, as pessoas pensam e colocam o vírus, e não, o vírus vai sair voando, vai entrar de uma pessoa para outra. Não, quem faz isso somos nós mesmos, nós que levamos o vírus de uma pessoa para outra. Aqui nessa animação fica fácil de mostrar, por exemplo, glicoproteínas aderidas à cápsula do vírus, né, que se aproxima de um complexo receptor, né, e essa animação aqui, vários vírus RNAs usam isso, não só o receptor, mas correceptores associados, e joga dentro do citoplasma das células as enzimas especificamente necessárias para a sua replicação. Né? Então, eles vão usar todo o processo do sistema endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi, e vão se utilizar como se fosse a síntese proteica da própria célula. Isso acontece quando o RNA no próprio citoplasma e quando o DNA ele é levado e inserido no genoma. Mas, no caso aqui, é o RNA. Uma outra situação importante que é de conhecimento dessas viroses é justamente o R0, que é a capacidade de transmissão desses vírus. Então, esse vírus ele tem uma capacidade de transmissão de uma pessoa para outra elevada. Então, aqui com várias doenças que, para cada uma pessoa, por exemplo, com catapora, com sarampo, né? No caso, do sarampo 4 a 7, perdão, sarampo tem aqui em cima. O sarampo, uma pessoa transmite para 12 a 18 pessoas, olha que loucura, né? E quando ele pega cachumba, né, catapora, né, quer dizer, uma pessoa transmite para 5, 7. Então, o que você sabe sobre o SARS-CoV-2? Aparentemente, uma pessoa transmite para 4, 5, às vezes 6 pessoas, né, o que hoje, atualmente, está se chegando à conclusão. Qual é a necessidade desse vírus para entrar? Ele precisa se ligar a um receptor. O receptor ECA2, né, que é um receptor que nós temos na membrana da célula, que já tem uma importância fisiológica importante, assim, em termos do sistema renina-angiotensina, que tem a ver com o controle nosso de eletrólitos, de água, de pressão,
né? Então, essa proteína, essa enzima, ela já existe nas nossas células. É associada com uma outra proteína transmembrana, que é esse TMPRSS2, que forma aqui um complexo de receptor. Esse vírus ele precisa se ligar e usar esse complexo de receptor para entrar na célula, né? E onde é que tem esse complexo receptor? O problema é esse, não é só na árvore respiratória. Tem no pulmão, em grande quantidade, mas também tem no sistema nervoso, tem nas células renais, células hepáticas, gastrointestinal, então, no endotélio, né? Das células cardíacas, por isso que essa doença é considerada hoje não uma doença só respiratória, mas uma doença sistêmica, né? O vírus entra, como eu falei, através desse complexo receptor, né, que já tem a função dele lá nesse sistema renina-angiotensina, que a gente pode falar mais à frente, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, logo que ele entra, ele começa a fazer, né, um processo inflamatório, né? Ele expõe o seu antígeno, né, que é o imunogênico, e começa a haver ali uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória é toda a explicação do quadro sintomático da COVID. E essa explosão inflamatória é que vai ter importância. E alguns inflamam mais, outros inflamam menos. Depende muito de várias condições. É multifatorial esse fator, essa situação, né? Por que uns vão fazer uma tempestade e outros menos? Então, o vírus chega, quando ele entra nas células, por exemplo, chega a nível de pulmão, ele encontra lá o pneumócito 1, pneumócito 2, que tem uma atividade fagocítica, esse vírus pode entrar neles, e aí começa esse processo. Quando ele é reconhecido pelo sistema imune, né, começa a haver até uma quimiotaxia, quer dizer, a atração dessas células de defesa para esses novos antígenos, esses novos corpos estranhos, né? E aí começa esse grande processo inflamatório em que citocinas, principalmente as interleucinas 6, 1, né, fator de necrose tumoral, vários outros começam a fazer ali uma grande reação inflamatória, levando a edemas, e olha onde é que ele vai fazer edema inicialmente, né? Esse processo inflamatório vai atrapalhar a troca de oxigênio por CO2. Então, o paciente entra no processo de hipoxemia, né? Esse vírus, então, como eu falei, é uma doença sistêmica e tem essa capacidade de transmissão de uma forma muito rápida. Por isso que começou lá em Wuhan e hoje nós temos, né, mais de 20 milhões de pessoas contaminadas em todo o planeta, né? Como que o vírus vai se espalhar? Através de gotículas. Gotículas são células que estão dentro dessa... Quando a gente respira. Isso é muito comum de a gente visualizar quando a gente está num lugar frio, respirando contra uma luz, a gente percebe aquela fumacinha saindo. Essa fumacinha acontece a todo momento. Então, toda vez que a pessoa fala, espirra, tosse, grita, canta, né, essas gotículas saem com células no seu interior e com vírus. Então, isso pode ser de acordo com a intensidade, atingir determinadas distâncias, né? Mas a tendência das gotículas é cair, é chegar ao chão. Por isso que vai depositar onde? Na minha mesa, no meu chão, onde em qualquer utensílio que a pessoa está utilizando. Então, isso acontece toda hora, todo dia, e é claro, o indivíduo que está tossindo, que está espirrando, que está com o nariz entupido, essa pessoa vai expelir mais do que as outras pessoas e transmite mais. Aqui uma animação do indivíduo dentro, por exemplo, de um lugar fechado, aqui no caso de um avião, isso pode acontecer e continua. E aí, por isso que vem aquela pergunta, esse vírus, então, ele deposita? Sim, deposita, por isso que transmite por gotícula, não é aerossol. Mas existem alguns trabalhos mostrando que partículas virais foram encontradas no ar. E será que dentro do elevador, enfim, sim, partículas virais não quer dizer que seja exatamente o vírus infectível, né? Quer dizer, que tem a possibilidade de infecção. Ele pode ser ali apenas uma fração dele. Então, não houve nenhuma comprovação que a transmissão para aerossol em ambiente fechado possa acontecer, com algumas descrições que isso aconteceu, principalmente na China, né, no restaurante e tal, lá comprovou que é possível. Por isso que a recomendação é de manter o ambiente arejado. Mas não é só o ar, nem o chão. Tudo que a gente utiliza pode ter ali a presença de gotículas. E por isso a transmissão pode ocorrer, não só por respiração,
mas também por contato. É um vírus que é muito transmitido pela ponta do dedo. Não é um vírus só respiratório. A ponta do dedo tem importância fundamental, porque, às vezes, a respiração, você precisa ter um fator que é estar próximo e durante um tempo um pouco mais longo com outra pessoa. Mas, se o vírus está em cima de algum ambiente, de algum local, seja metálico, seja plástico, seja madeira, mas se ali tem gotículas, se você botou a mão, daqui a pouco você está coçando o olho, coçando o nariz, coçando a boca, né? Então, os riscos de contágio aqui, foi uma produção da Associação Médica do Texas, mas é claro que é discutível, mas só para ter uma ideia, obviamente que onde que existe um risco maior, e é o que nós estamos vendo hoje, né, da possibilidade do recrudescimento aí da curva, né, é justamente onde tem aglomerações. Então, é preciso ter muita responsabilidade nesta hora, né, porque aí você começa a ter o aumento dessa chance. O que a pessoa apresenta quando desenvolve um quadro de Covid? Então, a partir desse processo inflamatório, nós temos um quadro respiratório inicial, pode ter, né? Quer dizer, considerando que 90% das pessoas não vão ter quadros leves, vão ter quadros, às vezes, assintomáticos. Mas os 10% que vão evoluir com quadro inflamatório, aquela inflamação que eu falei, vai ter febre, vai ter dor no corpo, vai ter um quadro de tosse, né? Vai ter dor de cabeça e pode ter diarreia, que é o que diferencia muitas vezes de um quadro gripal, né, propriamente dito. Então, o que a gente tem mais visto é isso aqui, nessa republicação do JAMA recente, que é o que a gente costuma ver mesmo. O paciente tem um quadro de mal-estar, de fraqueza, pode evoluir com dispneia, com dores no corpo, com tosse, essa questão da anosmia, que é muito frequente, né? A cinda seca, às vezes aquela sensação de boca ressecada, rinite, olho vermelho, disgeusia, que é o gosto que fica sem gosto a pessoa, dor de cabeça, enfim, tudo. E o interessante é que você perceba aqui na fase aguda e na fase pós-Covid, e nós estamos vendo isso. Muitas vezes o paciente melhora do processo da Covid e continua com a mesma sintomatologia. Isso tem chamado a atenção em alguns casos. A doença se divide em duas fases, a fase inflamatória, que é a fase justamente da replicação viral. Então, é nessa fase aqui que eu tenho a maior chance de transmissão, né? Aqui eu vou ter ou o indivíduo está assintomático ou oligossintomático, ou ele já inicia a partir do 5º dia, 7 dias, um quadro já de febre, de tosse, e a chance de aumento daquele quadro inflamatório é do 7º dia em diante. Então, do 7º ao 10º dia, a chance de o indivíduo ter uma inflamação mais severa, principalmente do pulmão. E aí o indivíduo começa a apresentar quadros, às vezes, respiratórios, né, com falta de ar, e a oxigenação diminui no sangue, né? Então, aí a gravidade para ocorrer. Mas lembrando que isso é um percentual pequeno. Em torno de 10% vai ter que procurar realmente uma assistência médica, em torno de 5% vai ter um quadro mais intenso, né? Então, são as duas fases, a fase inflamatória e a fase inflamatória. Então, a fase de replicação, e a fase inflamatória. Aqui, nessa fase inicial de replicação viral, não costuma ter hipóxia, costuma ter muita clínica, mas o quadro de infecção respiratória alta. E a partir dessa fase inflamatória, o que você vai ter a chance de uma evolução mais grave. E nessa fase, eu tenho menos vírus exposto. A chance de transmissão nessa fase diminui. Nessa fase inicial, é maior, né? Então, se a gente pensa em algum antiviral, que seja remdesivir, cloroquina, qualquer um que se coloque, essas aqui, que são hoje colocadas, ivermectina, tudo isso que é colocado como uma possibilidade antiviral, teria que ser feito na fase inicial mesmo, né? Apesar de que, né, já antecipando, não há nenhum tipo de droga antiviral que tenha uma eficácia garantida, nenhum trabalho consistente que o diga. O remdesivir foi o único que se mostrou com algum efeito assim mesmo muito discreto, que é discutível já pelo alto custo dele, tá? As complicações vão desde um quadro respiratório grave até edema do pulmão, falência renal e óbito, obviamente. As manifestações neurológicas nós temos visto, além da falta de olfato e de gosto, que também é uma forma de comprometimento neurológico, algumas alterações neurológicas têm sido vistas, não só diretamente cerebrais, como também a nível de alterações relacionadas, às vezes, até com complicações
trombóticas, né, como trombose cerebral. Mas por que isso acontece? Porque esses graus aqui, o que vai definir a inflamação maior ou não se sabe. Por que um paciente inflama mais do que o outro, não se sabe. O que nós sabemos é que quando existe uma tempestade de altacoides, né, de citocinas, eu vou ter uma reação inflamatória maior. Então, a resposta em determinadas pessoas é tão grande, tão elevada, que pode causar realmente danos importantes, multissistêmicos. Não só no pulmão, mas, como eu te falei, no coração, no cérebro, no rim, etc. Mas chama atenção que a mortalidade tem muito a ver com a idade. Pessoas acima de 80 anos têm uma taxa de mortalidade muito maior. Enquanto os jovens têm uma chance de mortalidade de 0, pouquinho por cento, o idoso acima de 80 já parte para 20%, 15% a 20%. Então, isso chama atenção. E principalmente se tem comorbidades, como doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória. Então, isso é uma coisa que tem chamado a atenção, né? As complicações maiores é no cardiopata, no diabético, né? Então, no obeso, certo? E as outras doenças continuam existindo, né? Vamos lembrar disso, que elas continuam. Doença cardiovascular, câncer, doença respiratória, diabetes, tudo isso continua acontecendo. A obesidade chama atenção, claro, é um indivíduo que já tem um nível inflamatório crônico, né, o obeso, assim como o diabético, como também o idoso, e você parte de um patamar inflamatório para inflamar mais. Então, isso acontece. Então, hoje está essa situação, a pessoa pega a Covid, não sabe o que fazer, existe a possibilidade de se fazer controle, às vezes, domiciliar, e eu até tenho feito, mas tem teleatendimento, mas sempre com parâmetro de responsabilidade muito grande. Né? Tem que dizer o momento certo que você não pode mais ver. Mas se você consegue controlar a oximetria, você consegue a frequência respiratória, a temperatura, a frequência cardíaca, você consegue visualmente, principalmente, através de vídeo, né, acompanhar alguns pacientes, mas com muito cuidado. Né? E é curioso como esse vírus também altera a percepção. Como diminui o olfato, o gosto, ele às vezes também bloqueia um pouco a percepção da hipóxia. Então, o paciente, às vezes, tem uma hipoxemia e está se sentindo bem. Ele, aparentemente, não está sentindo falta de ar. Então, por isso que, às vezes, esse aparelhinho é tão importante, né, o oxímetro, para avaliar isso. Né? E, muitas vezes, o paciente está em condições de ficar em casa e é melhor do que ficar na rua, né, transmitindo para outras pessoas. E aí, múltiplas drogas foram aventadas, né, como eu falei, né, principalmente tentando evitar que o vírus se replique. Uma coisa é você avaliar dentro de uma célula. E aí, né, respeitando, e respeito mesmo, que o virologista tem uma importância fundamental, mas muitas vezes um virologista ou alguém que mexe especificamente com o vírus e a célula, às vezes deixa de considerar o todo. Né? Afinal de contas, nós somos formados de trilhões de células. Então, às vezes, uma ação de uma medicação numa célula não representa o todo, né, do todo o corpo. É o que acontece, por exemplo, com a cloroquina. Ela não tem nenhum tipo de efeito no indivíduo para proteção. Isso tem múltiplos trabalhos demonstrando. Claro que ocasionalmente aparece um trabalho aqui ou outro observacional, né, algum papers, alguma coisa mostrando um relato de um caso, ou pessoas falam assim, melhorei porque eu tomei cloroquina. E aí, é complicado isso, porque se eu tivesse tomado chá de arnica, também melhoraria. Né? Então, não tem consistência, não há realmente droga nesse momento. O vírus não entra só também pelo receptor, existe também por endocitose. Então, existe uma discussão ainda, né? As pessoas não se cansam de defender a cloroquina. Eu fico torcendo que haja algum trabalho que demonstre que ela funcione. Né? Mas nós não temos isso ainda. Lopinavir, darunavir, que é uma droga de AIDS, que parecia ter algum efeito, mas não foi consistente. O Remdesivir, que é um antiviral que é interessante. O que acontece? Ao invés de 10 dias de evolução, 14 dias, vai ser 2 dias, 3 dias menos. Então, mas é uma droga de custo muito elevado que ainda não veio para ficar. Então, existe ainda uma lacuna em relação a isso, de qual seria a melhor droga. A ivermectina tem um efeito imunomodulador e um efeito antiviral, mas para ter efeito tem que tomar pelo menos uns 30, 40 comprimidos a mais, né, do que simplesmente o que se toma hoje em dia. Então, não cabe fazer, obviamente, ivermectina também. Bem, mas naquela fase inflamatória, eu passo a ter a possibilidade, sim, de ter algumas drogas. Como, por exemplo, o corticoide, existem trabalhos interessantes mostrando que o corticoide, na fase inflamatória, em pessoas que estão precisando de oxigênio, aí sim parece que funciona. O anticoagulante, por quê? Porque essa ação endotelial da inflamação
ativa plaquetas e outras estruturas de coagulação que aumenta a coagulabilidade do paciente. Então, o anticoagulante é interessante, principalmente no paciente com comorbidades, paciente obeso, paciente diabético, paciente que já tem uma predisposição a fazer trombogênese, vale a pena fazer, realmente é interessante. E outras drogas, como anti-IL-6, anti-interleucina 6, como o tocilizumab, às vezes o soro covalente, né, de pessoas convalescentes, pessoas que tiveram a doença e emprestam plasma para outro. Isso são doenças, isso é um tipo de tratamento muito antigo, né? Que em algumas pessoas parece funcionar, mas isso ainda não está totalmente, apesar da defesa lá do Trump em relação a isso, ainda não está totalmente assim, comprovado. Né? Então, existem ainda muitas coisas a se descobrir. E o que nós estamos vendo hoje é isso aqui, né? O kit Covid. Isso é extremamente chato, enjoado. Né? A gente hoje, o que não está faltando... Em época de seleção, a gente vê cheio de técnico de seleção. Todo mundo é técnico. Né? Em época de Covid, as pessoas, ao invés de ouvir o especialista, o infectologista, sabe? Todo mundo virou infectologista. Né? Temos até um presidente da República que né, especialista, né? Porque ele defende, assim como o Trump também defende cloroquina, e sem nenhum tipo de evidência. Então, parece que ao invés de medicina baseada em evidência, nós estamos em medicina baseada em evidência. As pessoas estão inventando que aquilo funciona, ou tem que acreditar, é a estratégia do desespero. Se não tem o que fazer o quê? Peraí. Né? Não é assim que funciona. Eu nunca passei medicamentos sem comprovação científica. Então, eu não posso ser, né, condizente com o uso, por exemplo, e infelizmente acontece. A pessoa vai num pronto atendimento qualquer, hoje aqui na cidade de Campos, em qualquer lugar do Brasil, sai lá com azitromicina, que é um antimicrobiano, um antibiótico. Antibiótico não tem efeito antiviral. Ele tem um efeito imunomodulador anti-inflamatório, mas é uma gota no oceano. Então, a azitromicina não adianta nada para o processo viral. Vem com ivermectina, como eu disse, não tem efeito, porque a dose não é suficiente. A cloroquina não funciona, vitaminas também. Então, o que eu faço? Eu espero piorar? Olha, não é esperar piorar, você tem que estar vigiado por alguém que conheça. Não é? Então, a água de pirona funciona muito bem numa fase inicial, né, e principalmente a proteção. E ficar observando os parâmetros para saber se vai precisar de internação ou não. Né? Isso é extremamente importante da gente passar. Tem vários guidelines hoje, né, recentes, aí, principalmente os britânicos, né, que têm uma confiabilidade grande, e eles colocam isso nesses trabalhos, todos eles aqui, eu apenas escolhi um deles, né, mostrando que não recomenda a cloroquina, nem a azitromicina, porque não tem realmente... Né, então, todos esses trabalhos de confiabilidade, né, de grandes centros, que a gente pode realmente confiar, né, coloca que não se recomenda, como está colocado aqui, seja a cloroquina, seja a hidroxicloroquina, ou esses antivirais outros. O remdesivir é o único que pode ser pensado, mas tem que fazer mais trial, mais estudos, né, para poder ter essa certeza. Existe uma diretriz aqui no nosso país, feita pela Sociedade Brasileira de Tecnologia e de Epidemiologia, né, e que coloca isso também de uma forma muito clara. Né? Tanto a cloroquina é contra o uso, assim como as outras drogas, né, é contra o uso. Então, quando o que se coloca a heparina, por exemplo, é a favor. Aqui, a heparina, porque é um anticoagulante que tem realmente um efeito interessante. O oseltamivir é contra a influenza. Então, se tem um risco de ser influenza, vale a pena usar. Né? Agora, antibiótico não tem sentido, tá? É contra o uso. Né? Então, o corticoide, nos trabalhos mais recentes, numa dose baixa em quem está usando... vamos dizer assim, quem está com uma hipóxia, precisando de oxigênio, esse trabalho mostra que a dexametasona, que é um dos corticoides, uma dose baixa, pode ter realmente um efeito. E o teste diagnóstico, nós sabemos que nós podemos ou buscar o vírus, através do SWAB, né, que é nasal e orofaringe, ou através de anticorpos. São as duas formas que se tem de fazer diagnóstico. Na fase inicial, é claro, o ideal é tentar pegar o vírus, né, na árvore respiratória. Só que esse vírus, rapidamente, ele vai lá para, né, vai para o pulmão, vai para o sistema. Então, ele até 10 dias ele transmite, depois dificilmente ele vai transmitir. E esse vírus, ele pode até permanecer ali um esqueleto dele, né, uma fração dele, mas não necessariamente que esteja transmitindo. Né? Então, e quanto menos inflamado tiver o indivíduo, quanto menos sintoma ele tiver,
menos anticorpo é formado. Então, o SWAB aí do padrão ouro é a melhor forma de fazer diagnóstico, é buscar o vírus na árvore respiratória. Buscar anticorpo, ele deve ser com cuidado, que a partir do 14º dia que pode ficar mais positivo, e até mais à frente. Teste rápido, então, Celso, não tem confiabilidade para a doença inicial. Então, é mais para screening, para estudo epidemiológico, para estudo retrospectivo, né? Imagens também pode ajudar bastante, principalmente as tomografias, por exemplo, né, que tem mostrado, às vezes, lesões importantes, mas acho que nunca se fez tanta tomografia computadorizada. Hoje a pessoa chega com dificuldade de cheirar, o médico pede tomografia, que é isso, sem tosse, sem nada, e às vezes encontra lá um vidro fosco discreto. E quem disse que tem que tomar azitromicina ou medicação por causa disso? Cadê a semiologia? A medicina, toda a etapa que se utilizava não se utiliza, sabe? Já faz tomografia antes de examinar, já prescreve uma porção de remédio que não vai funcionar, né? Então, é sem dúvida nenhuma uma doença que trouxe a necessidade do SUS, né? O SUS tinha todo o potencial, mas vivemos quebrados por causa de tanta porcaria, infelizmente, que nós vivenciamos na questão política. Quer dizer, houve um sucateamento importante dos centros hospitalares e também da rede próprio SUS, né? Hoje nós vivenciamos uma situação que mostra isso, talvez a mortalidade nossa brigando lá, em primeiro lugar, tenha a ver com isso também. Tive a oportunidade de participar aqui em Campos da criação do Centro de Coronavírus, como consultor inicialmente, foi muito bem, fizeram uma estrutura muito boa aqui no hospital da cidade, né? Bom que foi todos eles ex-alunos, né? Fiquei muito feliz, confortável, e depois eu saí do jogo, né? Eu deixei, né, a galera e a garotada trabalhar e fizeram um bom trabalho, tem feito. Claro que hoje nós vivenciamos um momento de muitas outras situações, como medo, tristeza, ansiedade, é muita morte, o tempo todo só se fala em morte, né? Claro que isso dá ibope, né? E a gente precisa trabalhar em cima da prevenção. Como é uma transmissão de gotícula, nós não precisamos usar máscaras de última geração, basta usar uma máscara simples, né? Se um usa máscara, o outro não, mas se os dois usam máscara, a diferença é enorme em termos de transmissão, né? Então, a importância das pessoas usarem a máscara para diminuir, porque somos nós os responsáveis por disseminar o vírus, não é o vírus que é responsável, somos nós. Então, nós precisamos mostrar isso. E não é usar a máscara do jeito que a gente tem visto, né? Máscara no queixo, máscara na boca, deixando o nariz para fora. A gente tem que mostrar que a forma certa é essa. É claro que isso trouxe dificuldade. A gente sabe se a pessoa está dando risada, está triste, você tem que fazer a linguagem, né, da sobrancelha aí para saber. Só para que, começando a concluir, né, o tempo é curto, essa fase pré-sintomática é a época que você tem uma quantidade de vírus expressiva antes dos sintomas e você pode transmitir. Por isso que há necessidade da máscara. A máscara tem uma importância maior de impedir a exposição do vírus do que propriamente de aquisição dele. A máscara é mais uma atitude altruísta do que propriamente. E isso já era uma cultura oriental, né? Lá, se a pessoa está um pouquinho resfriada, já bota a máscara, para evitar que o outro pegue. Aqui não. Tem um gripado, resfriado, está trabalhando normal, está dando a mão a todo mundo. Então, vamos ver se esse legado muda um pouco o comportamento. O vírus pode permanecer viável em algumas superfícies, a gente pode falar depois, e a gente precisa, é claro, continuar com as medidas não farmacológicas, que é a única forma que a gente tem de reduzir esse tsunami que nós estamos vivendo hoje, né? E é claro que a forma de cumprimento também mudou, né? Hoje tem que ser de uma forma mais ou no cotovelo, ou no ombro, né? Ou nas costas, mas acabou essa coisa de ficar, né, fazendo cumprimentos tão, né, afáveis como o brasileiro sempre fez. Vivemos uma época diferente, cuidado, né? Porque na hora que for fazer um cruzeiro, a gente tem, né, espero que as vacinas estejam resolvidas até o início do ano que vem. E nós tivemos aí, né, essa necessidade de mostrar a lavagem das mãos, a técnica de lavagem das mãos. E, infelizmente, né, nós estamos ensinando de novo as pessoas a lavar a mão. Isso tinha que ser do ensino básico, né? As pessoas tinham que trazer de casa, mas às vezes não é possível. A etiqueta, o uso de álcool gel, e o álcool isopropílico, no caso de aparelhos eletrônicos. Também é uma forma de prevenção que a gente pode falar depois. Aqui é apenas um videozinho para mostrar como que é fácil, né? Como que é fácil essa transmissão, né? A gente faz sem perceber, né?
O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério. Então, vocês percebem como isso é comum, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa se cuidar. A saúde física, mental e social no mesmo nível, cuidar do corpo, cuidar da cabeça, cuidar das relações e, obviamente, ter uma boa saúde emocional. Assim a gente pode, né, controlar todas elas, né? E quem tem fé em Deus, quem acredita, né, saber que alguém cuida de nós é sempre muito bom. Eu uso muito isso porque, mesmo para aqueles que não creem, né, quem não é cristão, também, né, Jesus é um bom modelo de cuidador, tanto de não só de cuidador, mas também de professor, né? Ele usava métodos de metodologia ativa muito interessantes, né? E eu costumo muito usar ele como modelo. E a gente precisa um pouco disso, de humildade, né? De prestar atenção no outro, ter o olhar do cuidado, isso é muito importante, né? E tentar ficar em casa, né? Porque a curva pode ser tentar ficar em casa com cuidado, com responsabilidade. Se começar a comer muito, a gente entra no fator de risco que antes não tinha, né? Ou então bebe um pouquinho mais, né? E aí acontece isso também, né? Durante a quarentena tem esses problemas. E eu não, né? Quando eu falo para fazer atividade física, eu não invento, eu faço, né? E faço sempre, né? E porque eu preciso me cuidar, a gente precisa se cuidar não só para essa pandemia, mas para tudo que vem acontecendo, que vai ainda acontecer. Vacina temos para praticamente muitas doenças. Espero colocar aqui da Covid em pouco tempo, né? A gente pode discutir um pouquinho mais depois, né, sobre as vacinas. E finalizando com esse ditado aqui do Bertrand Russell, que foi perfeito. Isso lá atrás, né, no século passado, retrasado. A causa fundamental dos problemas do mundo de hoje é que os estúpidos são convencidos, enquanto os inteligentes são cheios de dúvidas. Então, é mais ou menos isso, tá? Desculpe, eu acho que eu falei muito, né? Mas eu me empolgo e acabo não me contendo, né? Eu espero que dê tempo para a gente conversar um pouquinho. Muito jamais, né? O tempo é nosso. Cara, só tem que te agradecer, porque você, como sempre, é fantástico, muito didático. Mas é isso, né, Nélio? A gente vive numa época meio estranha, onde parece que todo mundo é médico, todo mundo é pesquisador, né? Na nossa cidade, então, falando aqui da realidade que a gente conhece, a coisa dá muito esquisita. Porque hoje de manhã eu estava dirigindo pela cidade, né? Aí, duas observações. Uma, parece que a pandemia acabou, né? Porque você vê gente sem máscara, com máscara no queixo, né, conversando aí pelas esquinas, batendo papo. E eu estava ouvindo uma rádio, aliás, de manhã, né, uma rádio aqui em Campos, que eu gosto muito da música, mas que o jornalismo eu tenho muitas ressalvas até na questão ética. E num programa aí de debate que tem de manhã, a pessoa lá falando, né, que não, porque nós não temos que nos preocupar, né, em mostrar os infectados, a gente tem que mostrar os recuperados, e, inclusive, na nossa região, nós estamos sendo exemplo de recuperados, porque os médicos fazem um tratamento preventivo, né, e muita gente se recupera da Covid. E aí eu te pergunto, existe hoje em dia tratamento preventivo para a Covid? Pois é, João, é isso aí. Infelizmente, eu vivencio, cara, eu fico numa situação muito difícil, porque a gente tem a ética, né? A ética médica, né? Sabe? É ruim você ver profissionais, até profissionais de padrão, né, bons, que, sabe, prescrevem essas medicações de uma forma muito indiscriminada. Temos algumas prefeituras no país aí que tiveram a mesma ideia e fizeram esses kits Covid, distribuíam, né, dessa maneira. A gente viu algumas dessas pessoas internadas, inclusive, né, que tomava. Eu mesmo vi pacientes que internaram, que pioraram, que morreram, que vinham usando. E, aliás, se o Brasil, porque, na verdade, os estudos deveriam ser feitos. A quantidade de pessoas hoje, toda essa quantidade de pessoas que morreram, ver quem tomou. Muitos tomaram, sabe por quê? Porque 90% da população está tomando. Quando vai para o hospital, como eu falei, só a perda de olfato, de gosto, já passam azitromicina,
que é um antibiótico. Aí, eu que sou infectologista, fico muito preocupado, porque a microbiota do nosso corpo, ela fica alterada, e não é só a ivermectina, vai lá, está melhorando os piolhos, né? Melhorando as verminoses todas, não é isso? Pelo menos você não morre de verme e piolho, já tem uma... A gente vai ter um controle bom nesse período. Mas, assim, quando usa antimicrobiano, e não é só azitromicina, eles fazem uma mistura de azitromicina com penicilina, ele já faz corticoide já no início, é uma coisa assim muito doida. Tem alguns trabalhos, vai ter trabalho sendo publicado em breve, mostrando que essas pessoas vão ter maior chance de infecção hospitalar, por exemplo. Porque essas pessoas que uma delas vão precisar internar, quando precisar realmente usar um antibiótico, vai estar com as secas todas alteradas, né? Então, isso é perigoso. Nós estamos saindo dessa pandemia, vamos sair dela, se Deus quiser, realmente diferente, mas muitos com a microbiota alterada. Eu fico muito preocupado. Então, não existe isso. Eu até achei interessante que tem uma cidade aí, não sei se é do estado do Rio, que estão preconizando até o ozônio intranasal, né? Quer dizer, aí eu quero saber se esse ozônio, né, anal, quer dizer, por via retal, né? Se isso realmente é eficaz, né? Eu não sei se a eficácia da cura tem a ver com o diâmetro da cânula, mas enfim. Eu não sei se o presidente também ia defender, né? Só a cloroquina, né? Eu acho que está pouco para ele. E a gente falando da questão ética, a gente tem várias situações que são aberrantes, né, Nélio? Quer dizer, eu coloco 3 casos, né? Um do caso de pessoas que não são médicos, que, por exemplo, prefeitos, né, que preconizam esses kits cloroquina de distribuição para a população, como você falou, né? Médicos, profissionais de saúde, o que eu acho que é um absurdo, porque não tem ninguém que se intrometer nisso, que às vezes são pressionados para passar esses medicamentos. Eu vi até um caso agora num grupo de saúde, né, como se fosse uma como é que se chama? Tipo, né, plano de saúde, uma cooperativa de médicos, né, que os caras são instados a passar cloroquina, um medicamento que comprovadamente não funciona, né? E, por outro lado, médicos que, por iniciativa própria, desconsiderando, inclusive, as sociedades médicas, como a de infectologia, né, que é uma referência, obviamente, que insistem em passar cloroquina. Quer dizer, a coisa está meio doida, né? Eu nunca dei pitaco em quimioterapia para câncer. O infectologista não dá esse pitaco, né? Claro. De uma hora para outra, todo mundo virou infectologista. A gente vê aqui, ultrassonografista falando, defendendo a ivermectina. A gente vê hematologistas, oncologistas defendendo a cloroquina. A gente fica num momento muito complicado. E aí, João, você falou muito sério. Porque quando eu faço um atendimento, a primeira coisa que eu falo é isso: olha, se você gostaria de usar essas drogas, você procura outro médico, né? Eu não sou a favor. E se eu morrer, então? Pois é, porque existe isso aí, médico sendo processado porque o paciente morreu, a família processa porque ele não passou a cloroquina, né? Isso é um absurdo, né? Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa. Então, a gente não é que a gente que seja contra, eu acho que tem que ficar claro, a gente não é contra. Né? Tomara, quem sabe se aparece algum trabalho mostrando, né? São tantos trabalhos no mundo já, que se tiver algum tipo de efeito, é tão discreto, né? É que nem essa questão da reinfecção, viu? Que eu acho que está vendo agora, né? Está todo mundo discutindo. Teve um caso. Exatamente. O caso, quer dizer, de Hong Kong, né? Que agora parece que na Bélgica, na Holanda também relataram alguma coisa do tipo, e também parece que no Brasil, agora estão tentando mostrar. Mas imagina, são 26 milhões, 20 e tantos milhões de pessoas infectadas. Se isso fosse importante, isso já tinha aparecido. Então, pode acontecer, ninguém está dizendo que não aconteça, mas é uma coisa ocasional. Coronavírus, alguns coronas podem permanecer mesmo no corpo durante um tempo, isso é verdade. Não que isso seja infectante, inclusive esse caso de Hong Kong, o paciente era sintomático. Apenas foi encontrado um vírus que aparentemente tem um sequenciamento diferente do estava lá com DNA viral. Exatamente. Ele estava com a doença. Exatamente. É outra história, né? Quer dizer, assim como a vacina, vem com um pool antigênico maior, vem com um concentrado antigênico maior.
Então, vai ter um efeito imunogênico melhor, né? Eu tenho esperança, acredito que essa vacina vai funcionar sim, acredito muito, principalmente essas principais que estão aí, né, sendo finalizada, né, principalmente a de Oxford, que é uma vacina muito interessante, né, a tecnologia é espetacular de uso, né? Você usar um vírus, um corona, na verdade, usa um adenovírus de macaco, né, em que você se retira aquelas espículas, toda aquela proteína em volta do corona e coloca nesse adenovírus de macaco, que não é capaz de infectar o ser humano, mas é capaz de estimular antigenicamente. Então... Pois é. E é como eu falo, a gente tem essa loucura, né, de que a questão ética, e que eu falo, me surpreende também alguns profissionais médicos, né, que passam por cima de um princípio básico, que é a não maleficência, né? Você está por dentro aí né, é minha matéria também, eu dou aula de bioética na pós-graduação, mas a ética médica, às vezes, me parece um pouco comprometida, porque as pessoas simplesmente desprezam o que as sociedades médicas, que para mim têm um papel fundamental, você pode falar isso melhor do que eu, colocam, né? Isso também está acontecendo. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem médico que às vezes é quase agredido, né? Interferem digamos assim, na independência que o médico deveria ter para poder receitar aquilo que ele acha conveniente, a gente tem médicos desinformados, né? E, na verdade, existe na legislação, vamos dizer assim, a possibilidade do médico passar aquilo, né, no momento que não tem medicação, de usar. Mas é que você falou, você fere o princípio da bioética. E aí, desde o momento que não faça mal nenhum, né, você até pode, né, tipo assim, não tem o que fazer, vou fazer, tipo assim, vou apostar. Mas desde o momento que coloca em risco a pessoa, e a cloroquina é isso, né? Porque coloca em risco a pessoa, né? Tem efeito lateral. A ivermectina também tem, quer dizer, a ivermectina ela não é inocente, não, ela tem chances, né, de causar problemas. Se a mulher estiver grávida, por exemplo, e não souber que está grávida, isso pode dar problema, né? Pessoas com crianças não pode de jeito nenhum, pessoas que têm algum problema neurológico, e aí também algumas pessoas têm intolerância gastrointestinal com a ivermectina. Então, a gente precisa ter responsabilidade nessa hora. A sociedade, como você falou, João, precisa ser respeitadas, né? A Sociedade das Infectologias é a referência de infectologia do Brasil. Aí, quando faz um termo técnico, científico, baseado nas publicações internacionais, que a cloroquina não deve ser usada, ela é criticada politicamente. Aí entra a questão política. E dizer que não, que a SBI foi... Aí fala, sabe o que foi até interessante? Teve um congresso brasileiro de infectologia que aconteceu no passado e foi patrocinada pelo fabricante do Remdesivir. Mas qual é o congresso de especialidade que não é patrocinada por uma indústria farmacêutica? Isso é uma rotina já desde o que começou, não é? Sim. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Assim como, não, porque a Remdesivir é caro e a cloroquina é barata. Barata, mas faz a conta do barato para milhões de pessoas. Né? Barato não funciona, porque, na verdade, é o que você está falando, né? Eu trabalho com pesquisa de droga para câncer, tá? Então, testo lá na UENF drogas que têm efeito sobre célula. Agora, o que você bem falou, uma coisa é você tentar testar numa célula. Isso é a primeira etapa para ver se aquele negócio funciona. Então, às vezes, você tem uma droga, tá? Funciona, muito bem, na célula. Quando você passa para o camundongo, que é a segunda etapa, não funciona, vai ter que funcionar numa dose que é tóxica. Ainda mais chegando no ser humano. E você falou numa coisa muito importante, né? Que é aquela coisa, falar, mal não faz. Eu, por exemplo, que tenho arritmia cardíaca, me cuido de toda forma para não sair de casa, porque se eu for parar em vários hospitais de campus, a gente tem, né, relato, né, o protocolo básico de atendimento para suspeita, me mata ou não me mata? Fala aí, né? É verdade, é um risco mesmo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você vai no pronto atendimento, porque está sem olfato, né, sem sentir o cheiro. Você sai de lá com cloroquina e com nitazoxanida e com amoxicilina e azitromicina, e o pior que a gente está falando, João, isso não está falando assim uma coisa hipotética, não. Isso é o que está acontecendo mesmo. Né?
acontecendo direto. Os principais, os hospitais mais importantes de referência aqui em Campos estão fazendo isso, sabe? E aí, quando os pacientes que eu estou atendendo já estão usando. Eu falo assim, para de usar, ou então muda de médico. Cara, porque como eu falo, o cara nem foi no médico e já está usando. Não, é muito doido, muito doido. Ivermectina, a gente sabe que ivermectina deu, né, a princípio, algum resultado in vitro, não em vivo, né? Mas é neurotóxico, é algo neurotóxico. E como você falou, para fazer efeito na dose calculada em ser humano, você tinha que tomar, né, uma dose muito maior e que começa a ser tóxica para o ser humano. A gente tem relato aqui, nós recebemos, né, no hospital, não vou falar nem o hospital, nem o médico, mas eu tenho a receita para comprovar que a pessoa chega lá, falou, está com sintoma inicial, né? E deram o quê? Azitromicina e ivermectina. Não tem sentido. Você imaginar. Aí você sabe uma coisa, que nem a tomografia que eu falei. Ano passado, vamos imaginar, quem gripou aí que está assistindo a gente? Quantas pessoas griparam ano passado? Uma gripe comum. Quanto foi que a pessoa gripada fez tomografia? Né? Se você fizesse tomografia em todos os gripados, ia achar vidro fosco também. Entendeu? Porque é uma coisa comum. É um vírus respiratório que pode dar realmente um pequeno infiltrado. Mas isso não quer dizer que tem que tomar remédio. Claro, gente, que o COVID, quando o COVID pega o pulmão, quando agride o pulmão, pode ter infecção bacteriana secundária. Aí tem que tomar antibiótico. Mas aí tem todo o sinal que você acompanha e vê clinicamente, né? Então, é aquela febre que melhora, é catarro com pus. Aí é uma outra situação, que existe no sangue, você consegue dosar a proteína C reativa, procalcitonina, são marcadores inflamatórios, né? É como eu falei do anticoagulante. Poxa, existe um marcador chamado dedímero, que aumenta bastante para as pessoas que têm trombogênese. Então, aí sim, você vai usar um anticoagulante, né? Então, tem que ter coisa racional, não é uma coisa assim, receita de bolo para todo mundo. Você vê, é exatamente isso, né? Se coloca como se fosse uma receita de bolo. Não, você chega lá com sintomas, você vai tratar preventivamente, que não existe, porque não funciona, e a pessoa vai ficar boa. E a gente vê hoje, né? Eu acho que isso, se tratar o médico, até se diminuir o papel do médico, ter um desprestígio no médico. E é como você vê, alguns medicamentos que funcionam, como você citou aí a dexametasona. A dexametasona é um anti-inflamatório, reduz a resposta inflamatória do indivíduo, né? Então, num caso extremo, que ele já está com sintomas avançados, você vai tratar isso, você vai diminuir a inflamação, você vai dar uma melhora no cara. Mas se você tratar no início, o cara, não, dexametasona funciona. Então, eu vi na televisão, o prefeito fez um kit de dexametasona, o que você faz com o cara? É muito difícil. Você vai piorar, quer dizer, você vai inibir a resposta imune do sujeito. Verdade. E o cara vai piorar a infecção. Eu faço parte de um grupo de infectologistas, né, que a gente, lá do Rio de Janeiro, tal, que a gente tem contato com muitos infectologistas, e todo mundo está sofrendo a mesma situação. E a gente, às vezes, fica assim, meio que, sabe, a gente fala, mas com essa coisa da questão política, né? Quer dizer, não se cansam de tentar mostrar uma eficácia de drogas que não funcionam. Que não funcionam, absolutamente. Eu pergunto, será que tem algum interesse nisso? Eu não sei. Quer dizer, enquanto se discute tanta coisa, mas por que tanto foco numa droga? Não, mas é muito baratinha. Baratinha? Peraí, pega todo o processo de criação dela, de fabricação dela, né? Todo o custo que hoje o governo federal investiu para produzir cloroquina. Nós temos um estoque aí para 18 anos de cloroquina e vai fazer o quê? Com lúpus, com anti-inflamatório, estão bem na parada, né? Quer dizer, vão estar bem protegidos. Né? Enquanto falta anestésico, falta EPI. Faltando EPI, faltando justamente essa coisa da intubação, né? Quer dizer, respirador mesmo ainda tem dificuldade. Esse Brasilzão todo aí, essa mortalidade alta, João, você não tenha dúvida, e tem a ver com aquilo que eu falei, a desestruturação do SUS, porque o que faz o indivíduo morrer de Covid, nesses 5% que a gente está falando, porque 95% fica bom, essas pessoas, você pode ter certeza, grande parte da mortalidade tem a ver com falta de estrutura de CTI. Né? Nesse mundão, nesses municípios todos que o país tem, se a pessoa tiver um bom protocolo desse paciente
respiratória, o paciente não morre, né? Claro, em algumas situações sim, depende, mas boa parte dessa morte podiam ser evitadas. E isso melhorou bastante, graças aos profissionais de saúde, né? O método do atendimento, por exemplo, a questão da pronação, a questão dos anti-inflamatórios, né? Isso é a verdade real de que está salvando vidas, e isso ninguém fala. É verdade, eu acho que inclusive, aí a gente tem que chamar atenção. Eu vou dizer uma coisa, aqui em Campos, por exemplo, eu digo, nós temos, posso dizer isso com tranquilidade, a gente que mora aqui, a gente pode dizer, todas as unidades de terapia intensivas aqui que eu conheço são muito boas, são muito eficazes, são muito, assim, uma responsabilidade enorme e fazem um trabalho muito bem feito. Então, a gente fica mais tranquilo, né, em saber disso. Mas também o pronto atendimento, de atendimento em massa, é que me preocupa. Né? Mas o atendimento, inclusive... bolo, né? Eu não sou político, não sou partido, não estou falando nada, mas a estruturação que a Prefeitura de Campos fez foi uma boa estruturação de atendimento. Tá? Tanto é que o centro de coronavírus, ele agora está com a projeção já de redução. E houve realmente ali uma possibilidade e muita gente foi salva. Então, a gente tem que parabenizar a medicina em Campos e parabenizar a medicina do país como um todo. Mas alguns lugares aí mais remotos têm uma dificuldade muito grande. A gente sabe disso. O pessoal da linha de frente são verdadeiros heróis. Eu tenho um cunhado meu que é enfermeiro do bombeiro, entendeu? Pegou Covid e, graças a Deus, não teve nada. E 95% não vai ter nada. Como você fala, você recomenda o chá de arnica? Eu recomendo gordura de frango, meu amigo. Passa gordura de frango, que é melhor do que tomar cloroquina, porque por algo que não tem efeito e não tem efeito colateral, e algo que não tem efeito e tem efeito colateral, que mata. Né? Se eu tomar cloroquina, eu posso morrer por causa da minha condição de ter arritmia cardíaca. Melhor passar gordura de frango, melhor tomar chá de arnica. Friozinho, uma canjinha de galinha, é um espetáculo, não é? E existe, quer dizer, existe um trabalho mostrando um efeito viricida. Claro que não tem um efeito importante, mas tem um efeito, sim, que você falou, da gordura do frango. Ele tem um efeitozinho ali, mas não é essa coisa, né, obviamente. Né? Mas é gostoso, né? É gostoso. Não, com certeza. Só não pode comer muito, senão você entra no grupo de risco. Né? Rapaz, eu estou com um problema sério nessa pandemia, que eu tenho, inclusive, que trocar o sabão. Eu fiquei vendo você fazer ginástica aí, sabão de lavar roupa. Eu não sei o que está vendo com a marca que eu uso, que minhas roupas encolhem, que é uma coisa triste. Não sei mais o que fazer. Vou trocar a marca de sabão em pó. Mas, eu queria aproveitar, né, e chamar aqui a Vanessa para colocar algumas perguntas que a gente tem, né, e ver também as pessoas que estão assistindo se gostariam de fazer alguns questionamentos aí para o nosso querido amigo Nélio Atílios. Sim, boa noite. Primeiramente, enquanto vocês estavam conversando, eu fui olhar as perguntas e vi uma reportagem que saiu há 4 horas no site, salientando a importância das pesquisas no Brasil, né? E aqui está dizendo que o Hospital das Clínicas de São Paulo já está investigando casos de pacientes com suspeita de reinfecção, que hoje nos noticiários mundiais, né, vieram alguns países se pronunciar sobre a reinfecção, e a gente aqui no país, com a ciência brasileira, estamos de igual para igual no cenário internacional na busca por maiores informações científicas para esses casos. Agora, quanto às perguntas, vou mostrar primeiramente aqui a do Leandro, que ele fez lá no início da live. Se uma pessoa se contaminar hoje, em quantos dias ela poderá apresentar os sintomas? É a dúvida do Leandro. O que você falou, Vanessa, a ciência brasileira queria que seja um legado positivo. A gente, né, infelizmente, ainda nós estamos vendo aí, por exemplo, investimento recentemente no Ministério da Defesa, vocês viram? Acima da educação, a gente precisa parar, e educação e saúde ainda tem que ser a prioridade, né? Mas a gente ainda está sem ministro da saúde, né? A gente ainda está sem... Quer dizer, que é outro absurdo, né, que eu falo dessa desvalorização do profissional de saúde. Você tem um ministro da saúde, né, interino que seja, que não é médico, que não é nem pesquisador da área de saúde, que fosse. Recebe ordem, né, do infectologista maior. Infectologista maior, enfim.
Mas aí, Leandro, é o seguinte, se a pessoa se contaminar hoje, até a tendência, a média de período de incubação até o início dos sintomas são 5 dias, a média. Mas pode ser até 14 dias, 10 dias, 14, mas em média, 5, 6 dias depois da infecção começam os sintomas, tá? Então, lembrando que se você está começando os sintomas, vamos botar 5 dias atrás, você pode botar mais uns 4, 5 dias atrás que a pessoa estava transmitindo sem saber que tinha, né? Então, o pré-sintomático, geralmente, é o momento que está infectando. Então, a gente tem que tomar, realmente, sempre cuidado da questão das máscaras mesmo. André, me tira uma dúvida aí que você falou num ponto importante, né? Até na UENF, colegas, por exemplo, que não são da área, estavam falando dessa coisa do teste rápido. Teste rápido não diz que você está com a doença, diz que você teve a doença, né? E um teste rápido aí, algumas pessoas, não, vamos fazer o teste e tal, gastar R$300, e você mostrou uma coisa muito importante que ninguém fala, o oxímetro. Em vez de você comprar, né, pagar R$300 para fazer um teste rápido, às vezes é muito mais fácil você comprar um oxímetro e um termômetro, você vai gastar aí nem metade disso. O que você acha? Estou errado? Não, certíssimo. O teste rápido, houve uma abertura muito grande de entrada de vários tipos, né? Existe uma diversidade enorme de fabricantes de teste rápido no Brasil, e muitos com pouca acurácia. O próprio exame de sangue, a sorologia, ainda nós estamos na primeira geração dele, né? Quer dizer, ainda não está legal. Então, por isso que exame de sangue não é. Você tem uma chance de 40% a 50% de dar negativo, mesmo tendo tido. Então, o padrão ouro é o examezinho suave, mas mesmo assim, também tem 40% de chance de dar negativo. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão do exame, né? E é algo que a gente não tem, né? O PCR a gente deveria estar fazendo testagem em massa, né? Você que é infectologista. O teste rápido é interessante, sim, para fazer screening, como eu falei. Sim, da população. Retrospectivo. Saber a população, qual é a prevalência ali. Pois não, você está... A Tatiane Santos pergunta, os sintomas podem perdurar por mais de 20 dias? Aí ela complementa, em pacientes com sintomas leves? Então, só, antes de você responder, Lélio, só fazer uma observação, a Tatiane aqui do Externato Campista, né, no nosso projeto a gente está tendo a participação de colégios, isso é muito importante, para levar esse conhecimento também para as crianças, a gente falou até para alunos, para fazerem perguntas, e a Tatiane é professora de lá, né, nos convidou até para irmos lá para falar, derrubar um pouco desses mitos, e obrigado, Tatiane, por estar aí presente hoje com o Nélio, que é uma referência importantíssima, trazendo esses questionamentos. Obrigado, Tatiane, pela pergunta. Assim, a pessoa pode perdurar. Eu até mostrei um gráfico lá, não sei se vocês perceberam, de pessoas com sintomas, e depois que a pessoa melhora da Covid, ela continua sentindo. Tem gente que continua sem gosto, sem cheiro, mesmo depois de melhor. Tem gente que continua tendo um certo grau de astenia, né, uma fadiga, a chamada síndrome da fadiga crônica. A pessoa continua fadigada durante um período, mesmo depois de melhora, né? Então, essas pessoas não estão transmitindo, mas precisam, sabe, ter um cuidado, se olhar, porque, por exemplo, a doença pulmonar, quando agride o pulmão, pode deixar uma cicatriz. Então, é importante fazer o acompanhamento, né, para ver se aquilo ali não vai trazer alguma restrição respiratória. Mas, em geral, os sintomas leves vão acabar, entendeu? Os sintomas leves não costumam perdurar. Eles costumam ser leves, né? Então, sem grande importância. Tá? O Giovanni, algumas das perguntas ao longo da sua fala acho que já foram respondidas, mas estou expondo algumas aqui, ó. Então, se eu usar a cloroquina no início dos sintomas, posso ter sucesso? Olha, como eu gostaria, né? A gente fica, Giovanni, né? Um abraço, Giovanni, eu conheço o Giovanni. A gente ficaria muito feliz, né, de ter uma droga que pudesse ter eficácia no início. Como eu falei, o ideal da cloroquina ou da ivermectina, se funcionasse, seria no início mesmo, justamente nessa ação antiviral, né, quando o vírus está multiplicando. Mas, infelizmente, não tem, sabe? Então, a gente tem que ficar muito assim, né, na responsabilidade de procurar um profissional, ter o acompanhamento dele, para saber se realmente a pessoa está evoluindo, precisando de hospital ou não. Se a pessoa tiver com uma gripezinha... Gripezinha, um resfriadinho. Resfriadinho, poxa, peraí, né? Não se inventa em desespero, não é isso? Aí pode até ficar em casa, não tem problema.
Se começa a ter uns sintomas mais frequentes, mais febre, né, mais mal-estar e fadiga, tudo bem. Eu acho que deve procurar, sim, um profissional. Mas se ele passar cloroquina, não toma, tá? Não toma. Não toma. Chá de Respondendo um pouco dessa pergunta do Fabiano. Se sabe da ineficácia da cloroquina, por que hospitais da cidade de Campos estão medicando pacientes com este medicamento? Então, por causa da autonomia, no caso do médico e do profissional, e do paciente. Quer dizer, o médico não pode passar esse medicamento se não tiver autorização do paciente, né? O paciente precisa autorizar essa prescrição. Isso está lá, né? Legalmente tem que ser assim, porque se a pessoa tiver algum problema, efeito colateral grave, né, ele tem que estar ciente de que isso pode acontecer. A cloroquina, infelizmente, não funciona, mas o médico, como a gente discutiu um pouco mais cedo, na falta de nenhuma medicação de evidência clínica, ele acaba, né, prescrevendo e tem essa liberdade. Legalmente, ele não incorre em erro, vamos dizer assim, da legislação. Incorre, sim, em erro de bioética, de ética. É discutível, tá? A gente tem que lembrar, Nélio, que a informação que o paciente tem que ter é que não existe comprovação científica de que essa droga funciona. Isso é o que o médico, eticamente, né, você concorda comigo, tem que passar ao paciente. Ou seja, você tem que saber se quer tomar isso, o médico vai receitar isso, você tem que aceitar o termo dizendo que sabe que não há comprovação de que isso funcione. Exatamente. Sabe dos riscos da toxicidade. Então, a gente deve, infelizmente, você tem razão, os médicos em Campos, não só em Campos, no Brasil inteiro, prescrevem azitromicina, prescrevem ivermectina e cloroquina, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Ele complementou a de cima falando sobre a azitromicina, e sendo receitado também aqui em Campos, mesmo somente com a suspeita, além da recomendação da não amamentação, mas isso foi falado a respeito, né, anteriormente. A gente tem a Catherine aqui, sua colega, né, falando dessa questão da amamentação, que a amamentação é recomendada, né, mesmo em caso de suspeita de cloroquina, né, e foi uma contribuição muito importante. E falando também dessa questão, a azitromicina, às vezes a pessoa faz, um tratamento que você faz em questão da sinusite, né, que às vezes você tem uma suspeita de sinusite e tal, mas a gente tem de toda forma essa questão que você falou das bactérias resistentes, né, você vai alterar a microbiota lá do indivíduo se você tomar um antibiótico sem necessidade. Na verdade, o fato de alguns serviços em Campos utilizarem, seja a Beneficência, seja qualquer hospital de Campos, isso não representa, é o que eu falei, os médicos que estão atendendo, é uma diversidade enorme de médicos que estão atendendo Nem todos foram seus alunos. Eles têm essa liberdade legal de transferir, tá? A gente apenas está alertando que não funciona. O médico pode prescrever uma coisa que não funciona, mas o paciente tem que aceitar isso. Agora, a azitromicina tem um efeito anti-inflamatório. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa fala assim, tomei azitromicina e me senti melhor. Olha, eu comecei mais azitromicina, deu uma melhora, mas sabe por quê? É parecido como se tivesse tomado um diclofenaco, um imesubib, um anti-inflamatório, porque realmente ele tem um efeito anti-inflamatório. O que é, assim, uma gota no oceano frente a uma inflamação mais grave, não adianta nada. E nem previne nada, né? Uhum. Quando é que a azitromicina estaria indicado? Quando tivesse uma complicação bacteriana, tá? Seja uma pneumonia, seja uma sinusite. Mas a sinusite bacteriana também, porque o vírus pode dar uma sinusite viral, aquela sensação só por causa do nariz entupido, mas não quer dizer que tem inflamação. Eu acho interessante essa colocação. Eu acho que o médico tem que ter a liberdade para agir, né? Tanto não ser pressionado para usar, tanto quanto não ser pressionado para não usar. Agora, outra coisa é a questão do médico, né? De ter, digamos assim, ser atento aos princípios bioéticos e ser atento às recomendações das entidades médicas e científicas, né? Você concorda comigo? Concordo. Infelizmente, não tem infectologistas suficientes para atender toda a população, né? Então, acho que a maioria dos médicos, inclusive, lá no CCC, por exemplo,
Tem vários médicos que usaram da rede, isso é importante, e em época de pandemia foi uma ação correta. Então, nós temos dermatologistas, temos oftalmologistas atendendo, né, com um protocolo simples de atendimento, mas principalmente para identificar se a pessoa está com oxigenação baixa, se está com a frequência, para poder saber se vai internar ou não. Isso foi primordial, foi perfeito. Agora, a gente pode, é claro que situações acontecem de um desses médicos prescrever a medicação. Não são especialistas, mas, né, a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Agora, para suavizar um elogio, Rosiane, infectologista mor foi uma perfeita adjetivação para o representante federal atual. Na verdade, infelizmente, a gente não entende exatamente por que tanta insistência assim, né, de usar uma droga que não funciona, mas, enfim. Um relato pequenino aqui, eu comprei o oxímetro principalmente para acompanhar os batimentos cardíacos, pois tenho tido taquicardia decorrente de hipertiroidismo. Muito bem, Juliana. Eu acho que tá aí. Ao invés de um fim de semana dar uma saidinha para, né, gastar dinheiro no restaurante, ou então numa loja de shopping, gastar muito dinheiro com roupa, ou com uma bolsa melhor, né, de repente vale a pena comprar um oxímetro para ter em casa. Não é só por causa da Covid. É importante ter, é um elemento interessante de ter. Se alguém em casa tem algum idoso, alguém com problema respiratório, poxa, como ajuda? Ajuda para informar o médico, sabe? O médico vai ligar para o médico, olha, está com a oxigenação boa ou ruim, não é? Então, é importante ter esse oxímetro. Ele é um pouquinho caro, assim, né? Em geral, às vezes é R$100, R$100 e poucos. Mas vale a pena. Assim, ao invés de fazer um gasto, às vezes, com algo, né, supérfluo, vale a pena ter uma parede. Porque, como eu falo, até as pessoas, que eu fiz comentário do teste rápido, né? As pessoas acham que o teste vai te dar um resultado e, beleza, você está livre. Não, mas você deu negativo hoje, pode dar positivo amanhã. Claro. O oxímetro está ali para você fazer um monitoramento, né, que é importantíssimo. Como mesmo o Covid pode dar negativo. Então... Sim. Porque a gente tem essa ineficácia dos testes que estão por aí também. Perfeito. A Lisbeth parabeniza pela live, explanação perfeita, fundamentada cientificamente. Como sempre. Tem uma pergunta aqui, creio eu, que está associada ao quadro de Covid ou a suspeita, né? Numa pessoa com qual a melhor medicação para quem tem doença autoimune, creio eu, que uma suspeita. Se falar de uma forma geral, depende, né? Cada doença autoimune tem um tipo de tratamento específico, né? Existem alguns imunobiológicos que são indicados, existe a própria cortisona, corticoide em algumas situações, tem vários anti-inflamatórios, que a doença autoimune causa inflamação também, né? Então, em pessoas com Covid, às vezes as pessoas ficam meio preocupadas, eu tenho doença autoimune, e estou tomando determinada droga e tal, e, na verdade, às vezes a droga até protege de uma certa maneira, porque impede que a reação inflamatória ocorra. Isso é interessante, porque, aliás, só para pegando esse gancho aí, existem algumas publicações já saindo, e vão sair muitas outras, mostrando pessoas com lúpus e artrite reumatoide que internaram com Covid grave, tomando cloroquina, tomando... eu vi um artigo. Isso não protege, né? Interessante, né, nesse sentido mesmo. Eu li um artigo desse numa revista, não lembro aí agora de onde, internacional, e que justamente as pessoas pensavam, não, então se o cara já toma cloroquina, se o cara já toma, né, um outro medicamento porque tem uma doença autoimune, ele vai estar mais protegido, então a gente vai ter um menor grau de infecção nessa população. Não protege. Então, nem o cara que já toma, só para provar que não existe realmente medicamento preventivo. O fato de você tomar qualquer medicamento não vai te deixar protegido do Covid, né? Na canja de galinha, por enquanto, né? Essa aqui é a última pergunta, talvez em alguns dos recentes estudos que você tem consultado. Os óbitos na cidade podem ter correlação com o mau uso dos medicamentos? Não creio nisso, não. Eu acho que, como eu falei, né, quer dizer, o paciente aqui em Campos, na cidade, por exemplo, na nossa cidade, nós temos até áreas rurais aqui um pouco distantes, né? E, às vezes, aquela informação inicial que foi dada a todas as pessoas com Covid que ficassem em casa, né, a pessoa precisa ter critério, realmente, né? Isso é, às vezes, perigoso de falar, realmente. Porque tem pessoas que não têm essa possibilidade de perceber se está grave ou não.
Então, não acredito que as campos aconteceram dentro de um contexto de gravidade, e quando tiveram que internar de um CTI, acho que foram bem tratados. Agora, só para a gente, até no sentido de fechar isso, eu acredito, quando eu falei na minha fala, que eu acredito que 10 vezes mais de pessoas estejam infectadas hoje, né? Quer dizer, a gente multiplica por 10, então, se pensar que o Brasil tem 200 e quantos milhões de habitantes, não lembro mais, 30 milhões de brasileiros estejam contaminados, isso, de uma certa forma, funciona como uma imunidade de rebanho. Né? De uma certa forma, isso protege, sim. Então, a curva talvez esteja estável, não está aumentando tanto, porque com a tendência a cair, porque é muita gente contaminada. Né? E aí, só para fechar com essa pergunta, a nossa taxa de letalidade ela é bem menor do que aparenta. A morte aparece, e a gente fica muito sensibilizado com as pessoas que perdem pessoas, né, da família. Mas, se você considerar o contexto de pessoas que estão contaminadas e não sabem, sábado recebi o telefone de uma pessoa que ia fazer uma cirurgia no hospital aqui em Campos, e agora já é protocolo, todo mundo que vai fazer a cirurgia faz o swab. E não foi só um, foram 3 ou 4 que me ligaram semana passada que foram fazer a cirurgia e deu positivo e não estava sentindo nada. Então, olha só, quantas pessoas hoje estão e não estão sentindo. Então, se você pegar isso e multiplicar, fazer as multiplicações, a nossa taxa de letalidade é muito menor do que aparenta, muito menor. A gente tem uma subnotificação enorme, né? E essa questão da não testagem pelo PCR, principalmente, que é crítica nesse caso. É verdade. Né? A gente tem. Com certeza. Mas é isso aí. Nery, então, chegando já ao final, né? A gente só tem que te agradecer dessa live maravilhosa. Eu acho que estar junto com você, conversar com você, é um privilégio e é sempre um prazer, realmente, meu amigo. Às vezes a vida nos distancia, né? Mas eu queria te dizer que você, para mim, é uma pessoa muito querida e realmente um exemplo de profissional, tá? De coração, não é aqui puxar seu saco, não, que a gente sabe que não precisa disso, mas você é uma pessoa que realmente eu admiro, um médico admirável aqui da nossa cidade, né? Agradecendo também a todo mundo que esteve aqui nos acompanhando, e eu queria te convidar para fazer aí as suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar essa nossa live de hoje. Agradecer a todo mundo, né, que teve a paciência de ouvir um tempo longo, mas eu acho que a gente conseguiu aí esclarecer algumas coisas e alguns mitos, né, que a ideia era essa, né, o que é mito, o que é fato, e dizer que eu também tenho uma alegria muito grande de estar com o professor João Almeida, né, uma pessoa que eu aprendi naquela época, né, como diretor da escola, o projeto lá de Custodópolis foi um projeto desafiador, a gente ganhou o prêmio nacional, e foi muito a importância daquele projeto para contribuir para tanta gente, né, tanta gente se beneficiou. E dizer que a ação do professor João e os seus colaboradores foi fundamental, e como a gente aprendeu naquele momento. Então, eu tenho um carinho muito grande por você, João, e dizer que foi uma honra, uma alegria participar. Fiz com o maior prazer. Tá? Obrigado, né? Né, toda vez que precisar de alguma coisa, estarei, até porque... eu vou precisar. Eu tenho um carinho muito grande pela UENF, né? A UENF, logo que chegou a campus, a professora Lília Bahia, né? Me lembro que me procurou de imediato para saber qual era a doença mais prevalente aqui e tal. E eu até chamei a atenção dela para a toxoplasmose, né? Deu um trabalho importantíssimo da transmissão pela água. Exato, eu pude ajudar, exatamente, essa publicação foi muito importante, eu pude ajudar, né, enfim, e eu tenho a UENF realmente com muito carinho, acho que ela tem uma importância fundamental social para a nossa cidade de Campos, e infelizmente a valorização não é proporcional. Então, eu espero que os tempos mudem, né, e esse tempo vai mudar, né, eu tenho fé, eu tenho esperança que os tempos vão melhorar. Esse momento que a gente passou agora de dificuldade, desafio, foi para crescimento. A gente tem que saber crescer. Eu vou terminar apenas falando de um simbolismo que usou o escritor Rubem Alves, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tive a alegria de ter jantado com ele umas 2 vezes na minha vida. O Rubem Alves é uma pessoa muito especial na minha vida, e eu lembro de uma coisa que ele escreveu sobre a pipoca, né? Que todos nós somos milhos, e milho precisa da panela de fogo para virar pipoca.
Então, o milho não tem expressão nenhuma, aquele negócio sem gosto, ruim, né? Não tem sentido, e depois que passa pelo fogo, se transforma numa deliciosa pipoca. Então, nós precisamos entender que nós estamos passando ainda pela panela, né? E a gente precisa ser pipoca. Existem aquelas pipocas que não florescem, milho que não formam pipoca, né? Não pode ser esta, né? A gente tem que aproveitar o momento e se transformar em pessoas melhores, visando cuidar das pessoas, olhar as pessoas que estão realmente necessitando. Então, Deus abençoe, que tudo melhore na vida de todo mundo, né? E para mim foi uma grande alegria estar com vocês. É isso aí. Obrigado, Nélio. Um abraço a você, a todos os colegas lá, os companheiros da Faculdade de Medicina de Campos, nossa instituição co-irmã, colega lá, que a gente possa vir a colaborar em muitos outros projetos. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Lembrando sempre que ciência não é questão de opinião, né? E na próxima terça-feira, 19 horas, estamos de volta. Obrigado por você que nos prestigia. Lembrando, tá? Quem não preencheu, pode preencher o formulário para ter a declaração de presença, né? Às vezes, nossos alunos aí da Faculdade de Medicina, da UENF, que quiserem ter essa certificação, a gente está esperando a reitoria criar um método melhor, mas enquanto a gente não tem o certificado, a gente pelo menos dá uma declaração de presença. Obrigado aí. Minha esposa, Alessandra, querida, te amo. Né? Então, estamos juntos aí. Obrigado, Nélio, mais uma vez. Tá? E até a próxima, gente. Até semana que vem. Terça-feira, 19 horas, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal. Até lá. Boa noite a todos. Até terça-feira que vem. Aí.